Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Mishpatim. Como um ladrão deve compensar sua vítima? A Torá nos proíbe de pegar algo que não nos pertence. Roubar é proibido mesmo se o objeto que queremos tem pouco valor. Se um judeu roubar algo de outro judeu, ele deve compensá-lo de acordo com uma dessas leis. Primeiro, se o próprio ladrão admite seu roubo, devolve o objeto, ou se o objeto se perdeu, ele paga o valor dele. 2. Se o ladrão não admite o roubo, mas testemunhas relatam o roubo ao Beit Din, ele deve devolver o objeto que pegou mais o valor do objeto. Em outras palavras, ele paga o dobro do que roubou, kefel. Se ele não tem mais o objeto, ele paga o dobro de seu valor. Por exemplo, se ele roubou um objeto que vale R$100, ele pagará por este R$200. Terceiro, se ele rouba um cordeiro e abate o animal ou vende-o, ele paga ao seu dono 4 vezes o valor do cordeiro. E quarto, se ele rouba um boi e abate o animal ou vende-o, ele paga ao seu dono 5 vezes o valor do boi. Algumas leis sobre danos causados por fogo. Se um judeu acende um fogo que acaba causando prejuízo, ele deve pagar pelo dano total, mesmo que ele tenha feito o fogo em sua própria propriedade e o fogo se espalhou para um campo de outras pessoas. Ele pagará o valor total do prejuízo. Se o fogo feriu outro judeu, o homem que começou o fogo deve pagar os 5 danos descritos na seção a compensação por ferir alguém. Se um judeu faz com que a casa de alguém pegue fogo, ele paga não apenas pela casa, mas por todos os itens que haviam dentro dela. Uma história. O que aconteceu ao homem que causou danos a uma propriedade pública? Um homem limpava seu jardim e removia todas as pedras. Ele se curvava, pegava algumas pedras e as atirava por cima de sua cerca na rua. Um tzadik estava passando e ele disse ao homem: meu amigo, o que você está fazendo não é certo. Você está jogando pedras de uma propriedade que não é sua para uma propriedade que é sua. Esta conversa é ridícula, zombou o homem. Ele riu das palavras do tzadik e continuou a jogar pedras na rua. Meses mais tarde, o homem perdeu todo o seu dinheiro e se viu forçado a vender seu jardim para pagar suas dívidas. Enquanto ele andava pela rua, próximo ao seu antigo jardim, de repente ele tropeçou e caiu. Quem foi o tonto que colocou pedras no meio da rua, fazendo com que as pessoas tropeçassem? Ele pensou. E de repente, ele se lembrou. Ele próprio havia feito isto. Estas eram as mesmas pedras que ele jogara de seu jardim há alguns meses. O tzadik estava certo. O jardim, no final, não era seu e a rua era sua, bem como de todo mundo. Da próxima vez serei mais cuidadoso em não causar danos a uma propriedade pública, pensou o homem, enquanto se levantava do chão e continuava a andar. O que um judeu deve pagar se usar os pertences de outro judeu e quebrá-los? A Torá divide as pessoas que cuidam dos pertences dos outros em 4 grupos. Primeiro, Shomer Hinam, um vigia gratuito. Se um judeu cuida da propriedade de outro judeu, como um favor, sem perceber nenhum dinheiro e algo é roubado ou quebrado, ele tem de pagar pela perda ou dano. Um adendo. Não devemos ser descuidados com a propriedade pública. Se danificarmos mesas, paredes, janelas ou livros na escola, estaremos realmente prejudicando a nós mesmos no final. De acordo com a Torá, o vigia que não recebe dinheiro não precisa pagar por nenhum dano. Os juízes do Beit Din fazem-no jurar que ele não foi negligente em cuidar do animal ou da propriedade. No entanto, se ele foi descuidado ou causou o dano de propósito, ele tem de pagar por isso. 2. Shomer Sahar, um vigia que é pago. Se um judeu emprega outro judeu para vigiar seus pertences e algo é acidentalmente destruído ou quebrado, ele não precisa pagar por isto.
No entanto, se algo foi roubado ou perdido, ele tem de pagar pelo prejuízo. 3. Shoher, uma pessoa que aluga um animal ou objeto. As leis concernentes a alguém que aluga um animal ou objeto de outro judeu são as mesmas das descritas no item 2, o Shomer Sahar. 4. Shoel, alguém que pega emprestado um objeto. Se um judeu pega emprestado algo que pertence a outro judeu e ele perde o objeto, ou este é roubado ou quebrado acidentalmente, ele precisa indenizar o dono. No entanto, se o objeto se quebra ou é danificado pelo seu uso normal, ele não precisa pagar por este. Ser especialmente gentil com um ger, um órfão ou uma viúva. É uma mitzvah ser ainda mais amável com um ger, um não-judeu que se tornou judeu. Nós não devemos lembrá-lo. Você era um não-judeu. Não devemos enganá-lo, achando que ele é sozinho no mundo e não tem parentes para ajudá-lo, pois Hashem é seu protetor. A Torá acrescenta: vocês sabem como um ger, um estrangeiro, se sente? Vocês todos já foram uma vez gerim no Egito. Outra mitzvah é ser especialmente gentil e atencioso com o órfão, uma criança que perdeu seu pai ou sua mãe. Ele se sente mais desamparado que os outros e pode se magoar com mais facilidade. O mesmo vale para uma viúva, uma mulher que perdeu seu marido. Da mesma forma, é uma mitzvah ser amável e prestativo com qualquer judeu que está em uma situação na qual ele se sente fraco ou desamparado. Um adendo. Nós temos muitas oportunidades de cumprir essa mitzvah. Você conhece crianças na escola que são tímidas ou desajeitadas e que têm medo de pedir ajuda? Não as ignore. Eis uma chance de você cumprir uma mitzvah. E se Hasve Shalom, outras crianças debocharem de uma criança fraca ou lenta, é uma mitzvah ainda maior ser prestativo. E quando seu irmãozinho ou irmãzinha não consegue dar um laço no tênis ou fechar um zíper, ou não consegue alcançar o armário para pegar algo, ou tem dificuldade em completar a lição de casa, pense nisso. Algumas leis para juízes. Esta paraxá enumera várias leis para os juízes. Eis algumas delas. O juiz não deve escutar uma das duas partes que estão tendo uma contenda, a menos que a outra parte esteja presente também. Da mesma forma, se uma das partes disser algo errado, a outra parte estará ali para contradizer. Para resolver contendas referentes a questões monetárias, um Beit Din deve sempre ter um número ímpar de juízes, não menos que 3. O caso é decidido de acordo com a maioria. Para decidir um caso de vida ou morte, o Beit Din deve ter no mínimo 23 juízes. Para condenar o acusado à morte, no mínimo 13 dos 23 juízes devem considerá-lo culpado. Os juízes não podem aceitar como testemunha um judeu que cometeu um pecado pelo qual o Beit Din o condenaria à morte, como, por exemplo, realizar uma melachá, trabalho proibido em Shabat. Então, não é aceita uma testemunha se ela cometeu um pecado pelo qual o Beit Din a açoitaria, malkot. Tal judeu é chamado de irachá e ele não pode testemunhar em um tribunal de lei judaico. Um juiz não pode aceitar presentes de nenhuma das partes, mesmo que ele pense em aceitá-lo. A Torá adverte: não aceite suborno, mesmo que você tenha a intenção de julgar corretamente, porque depois de aceitar suborno você não julgará com honestidade. Não conte uma mentira. A Torá adverte um juiz: afaste-se da mentira. Se o juiz tiver razões para crer que as testemunhas não estão falando a verdade, mesmo que ele não possa provar, ele deve se recusar a tratar do caso. A Torá também adverte todos os judeus: afastem-se da mentira. Uma história: o conselho de Shimon ben Shetar. Um jovem rapaz certa vez veio diante do grande Tana, Shimon ben Shetar, e disse com tristeza: Rabi, eu não sei o que fazer. Eu quero tanto ser o bom judeu e cumprir as mitzvot,
Mas meu Yetzer Hará sempre vence. Eu sempre acabo pecando, especialmente quando vejo algo valioso e ninguém está olhando. Não consigo me controlar e rapidamente pego o objeto. Como eu posso melhorar? Shimon Ben Shetar olhou atenciosamente para o rapaz e viu que ele estava seriamente tentando melhorar. Ele respondeu: apenas me prometa uma coisa e você será salvo de todos os pecados. O que devo prometer? Perguntou o rapaz. Nunca fale uma mentira, não importa a situação. Eu posso prometer isto, disse o jovem, mas como isso me ajudará a vencer meu Yetzer Hará? Você verá, respondeu Rabi Shimon. Agora jure que nunca dirá uma mentira, mesmo que seja muito difícil para você. O jovem jurou e foi embora. Pouco tempo depois, o rapaz viu seu vizinho de porta ir para a casa de banho e notou que ele deixara uma janela aberta. Foi muito fácil para o jovem rapaz entrar por esta janela quando ninguém estava olhando. E logo ele descobriu belos objetos. Havia um vaso dourado sobre a bancada e no armário ele encontrou copos e candelabros, tudo de prata legítima. O jovem colocou todos os objetos em uma sacola e, depois de se certificar que a rua estava vazia, saiu pela janela novamente. Ele estava satisfeito. Seu roubo jamais seria descoberto. Se o vizinho voltasse da casa de banho e lhe perguntasse: você viu alguém entrando na minha casa enquanto estive fora? Ele responderia: não, não vi ninguém. Espere, isto seria uma mentira. Ele não poderia responder dessa forma porque havia jurado a Shimon Ben Shetar nunca dizer uma mentira. Ele pensou: e o que direi se a polícia vier me interrogar? Não poderei negar o roubo também, senão estarei mentindo. Silenciosamente, o jovem pegou o vaso, os copos, os castiçais e colocou-os de volta na sacola. Mais uma vez, ele pulou pela janela de seu vizinho, colocou tudo de volta em seus lugares, então ele saiu. Pouco tempo depois, o vizinho voltou e cumprimentou o rapaz. De repente, o jovem se sentiu profundamente envergonhado de ter pego as coisas de seu vizinho e sentiu aliviado por tê-las devolvido. O conselho de Shimon Ben Shetar foi muito bom. Ele pensou: ao dizer somente a verdade, eu fui salvo do pecado. Vamos continuar em outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!